Muito bem, voltando a fazer considerações gerais sobre a pregação, nós vimos o porquê e o como da pregação, e agora eu queria chamar a sua atenção para os 5 P's da pregação. Anote bem, 5 P's da pregação, isso é, palavras que começam com a letra P e vão nos ajudar a entender algumas coisas mais, algumas considerações sobre pregação. Primeiramente, o primeiro P é com relação ao povo. A pregação relevante começa na identificação do pregador com o seu público-alvo. A pregação relevante afeta diretamente a necessidade do público-alvo da pregação. Toda a palavra de Deus é inspirada, mas agora preste bem atenção, mas nem toda a palavra de Deus é contextualmente relevante para o momento e circunstância que o povo está vivendo. Então, você tem que dar atenção ao povo. Esse contato pessoal seu com o povo é tremendamente importante. Você está pregando por quê? Você está ensinando por quê? Porque tem gente para te ouvir. Então, em primeiro lugar, o primeiro P da pregação é o povo. Mas o segundo P da pregação é a palavra. Você não está fazendo um discurso da sua própria mente. Você está pregando a palavra de Deus. Identificada, então, a necessidade do seu público-alvo, o pregador deve buscar na palavra de Deus o conteúdo da sua pregação. A sua pregação deverá ter um conteúdo próprio da palavra de Deus, extraído da palavra de Deus. Pesquisando, então, cuidadosamente a própria palavra de Deus, o pregador vai encontrar diversos textos que abordam o seu tema. E aí o pregador terá que ter uma definição. Se ele não encontra na palavra de Deus o conteúdo da sua pregação, ou ele errou na definição da necessidade do seu público, ou então ele desconhece a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão rica porque ela aborda os mais diferentes assuntos. Portanto, é importante que você conheça a palavra de Deus para que então você saiba exatamente ministrar conforme a palavra de Deus a necessidade do seu povo. Esse é o segundo P da pregação. O terceiro P da pregação é o princípio. Então, povo, palavra e agora princípio. Identificado e escolhido o texto, depois de oração, depois de meditação, o pregador deve buscar os princípios da palavra de Deus que mais afetam, que mais suprem a necessidade do seu público-alvo. O pregador deve selecionar, dentre todos os princípios da palavra de Deus, sobre aquele tema que ele entendeu, os princípios, ou na verdade, apenas um princípio que seja relevante para o público-alvo que ele está ministrando, Então veja só, ele vai selecionar entre todos os textos o princípio, aquele princípio que vai poder ajudar o seu público-alvo. Nos diversos princípios bíblicos a respeito do seu tema específico, o pregador deverá identificar apenas e tão somente um princípio contextualmente relevante que afete de modo impactante o seu público-alvo. Nós temos que deixar as pessoas tremendamente interessadas em ouvir a palavra, porque a palavra vai lhes dar solução para algumas necessidades que eles têm na sua vida. Povo, palavra, princípio e agora o quarto P da pregação. Persuasão. Isso é, o pregador deve buscar os melhores recursos que puder obter para convencer o seu público sobre a veracidade, sobre a funcionalidade e aplicabilidade daquele texto bíblico, daquele princípio bíblico que ele extraiu do texto que ele está pregando, do texto que ele vai ensinar. Princípios, e agora ele vai argumentar para que as coisas possam funcionar direito. A pregação relevante deve estar tão preocupada com o estudo aprofundado do texto e o seu conteúdo,
tanto quanto a comunicação clara das verdades. Então ele vai explicar. A forma é tão importante quanto o conteúdo. O pregador deve ser um artesão das palavras. E finalmente, o quinto P da pregação é a prática. Exatamente. Então, povo, palavra, princípio, persuasão e agora a prática. O pregador deve deixar absolutamente claras suas expectativas quanto às reações e decisões do seu público. Ele deve sugerir que o seu público deve fazer o que fazer como, depois que ouvir a sua pregação. O pregador, então, deve ser capaz de mostrar o princípio bíblico funcionando atualmente. O seu auditório deve perceber como o princípio bíblico funciona no seu dia a dia. E, finalmente, o pregador que deseja ver o seu público sair para a vida, para a prática de vida, com segurança, deverá fazer aplicações claras da sua mensagem, oferecendo sugestões de como colocar em prática a palavra de Deus na sua vida diária. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Muito bem, estamos trabalhando na nossa matéria de instruções sobre homilética e pregação expositiva. E é importante que então nós conheçamos algumas verdades importantes para a época atual. E aí eu queria que você intitulasse esse momento na nossa aula como os novos paradigmas da pregação. Os novos paradigmas da pregação. Então, eu queria que se você pudesse colocar em duas colunas mostrando o seguinte: atenção não só com, mas atenção também para. Então, vamos dar atenção não só ao texto bíblico, mas devemos dar atenção também para o contexto circunstancial. É importante que o contexto cative a mente do nosso ouvinte. Atenção não somente com o pregador, com você que está falando, mas agora, nos dias atuais, devemos também dar muita atenção ao nosso público-alvo, ao nosso auditório. É importante que nós percebamos quem são as pessoas que estão nos ouvindo. O pregador deve também não só dar atenção para a sua comunicação verbal, isso é, como ele fala, como ele explica, como ele orienta os seus ouvintes, mas ele deve também dar atenção à comunicação não verbal. Isso significa o seu olhar, a maneira de você sorrir, a maneira de você prestar atenção em alguma coisa que está acontecendo ali no público, perceber se as pessoas estão de fato acompanhando a sua mensagem, se elas estão acompanhando de fato aquilo que você está dizendo. E aí um pregador um pouquinho mais experiente vai perceber se as pessoas estão acenando com a cabeça, concordando ou não. E aí então o pregador não só está preocupado com a comunicação verbal, mas também com a sua própria comunicação não verbal, percebendo, dando indicações de que ele está envolvido com aquilo que ele está falando, mas percebendo também esse envolvimento do auditório. Um outro detalhe importante nesses novos paradigmas da pregação
a argumentação racional, que era importante algum tempo atrás, agora também nós temos que entender que a argumentação emocional é também tremendamente importante. Portanto, diante disso, você tem que argumentar emocionalmente, isso é, fazer com que a pessoa perceba, sinta aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não é alguma coisa simplesmente que vai entrar na cabeça e vai ficar ali, e muitas vezes, você sabe disso, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, nós queremos que ela entre pelos nossos ouvidos e vá para as nossas emoções, vá para o nosso coração, para as nossas áreas volitivas, isso é, para a nossa decisão. Um outro detalhe importante é que antes nós só trabalhávamos muito com abstratos, com conceitos importantes. Agora, temos que trabalhar com esses conceitos, mas temos que fazê-los chegar à parte prática, aquilo que nós falamos outro dia. Falamos sobre aplicação. Então, nós temos que fazer com que a pregação chegue no ponto da concretude. Isso é, não só o abstrato, mas também o concreto. A partir daí, então, temos que ter atenção não somente com o púlpito, mas também com o palco. Isso quer dizer, você não está lá apenas atrás do púlpito. Você pode andar, você pode se gesticular, você pode passear um pouquinho naquele lugar em que está reservado para a sua pregação, para que a coisa se torne um pouco mais informal, para que aquele ambiente se torne um ambiente gostoso, em que o pregador estará trazendo a mensagem, mas o público estará apto, desejoso de receber essa mensagem. Um outro detalhe importante, antigamente pensávamos só no plural complexo, nós, eles, agora não, é você, eu. O singular simples é tremendamente importante. Uma outra área importante que nós devemos reconhecer é que havia apenas o ensino da verdade. E é importante ensinar a verdade, mas agora nós temos que viabilizar a experiência, fazer com que essa verdade se torne prática para o dia a dia das pessoas. Portanto, a viabilização da experiência é fundamental quando nós estamos preparando e quando nós estamos expondo a nossa mensagem. O intelecto era importante. Agora, nós temos que mexer com o intelecto, mas temos que mexer também com a parte volitiva, isso é, a vontade da pessoa, a vontade do meu público. Eles têm que tomar uma decisão. Agora, quem vai convencê-los a tomar essa decisão não sou eu. Eu tenho que fazer os melhores argumentos possíveis, sim, mas quem vai levá-los a uma decisão é o próprio Espírito do Senhor. E, finalmente, temos que olhar nesses novos paradigmas da pregação, é que antigamente percebíamos a essência da pregação. É importante isso, mas agora temos que também valorizar a forma da pregação, a maneira como você está expondo, a maneira como eles estão recebendo. Isso também é importante para os dias de hoje. Quando nós consideramos todos esses detalhes, realmente nós estaremos prontos para pregar a mensagem do Senhor para a geração atual.